Sabe, há filmes de suspenso que são sobre o que a gente vê. A ação, a perseguição, mas o agente secreto é diferente. É um filme sobre o que a gente não vê. Hoje vamos mergulhar fundo na história que acontece, na verdade, dentro da mente do protagonista. É uma jornada que, bom, começa como uma simples missão, mas acaba numa luta desesperada pela própria identidade. E tudo começa de uma forma tão banal, não é? Como a pasta. Uma missão que à primeira vista parece totalmente controlada. O nosso protagonista aceita, claro, super confiante na sua capacidade de gerir qualquer risco. O que ele nem imagina é que essa missão não vai testar só as suas competências. Não. Ela vai abalar as próprias fundações da realidade dele. E é aqui que está a chave de tudo, o ponto central do filme. O verdadeiro campo de batalha. Não é o mundo da espionagem com os seus segredos e perigos. Não. É a mente dele. A história, no fundo, não é sobre derrotar um inimigo externo, mas sim sobre a luta para não se perder a si mesmo no meio de tudo aquilo. Então, vamos voltar um pouco, bem ao início. A missão começa com uma escolha, apenas uma. Uma decisão que, naquele momento, parece só mais um passo na carreira de um homem que tem a certeza absoluta, de que tem o mundo sob controlo. Ele é, basicamente, a definição da confiança. E a postura dele reflete isso na perfeição. Ele é calmo, muito observador. Cada movimento é pensado, deliberado. A mente dele é a sua maior arma. E ele parte do princípio que a inteligência resolve qualquer problema. É um homem que se vê sem dúvida nenhuma como um mestre do seu próprio destino. Só que essa armadura de confiança toda tem as suas fissuras. E é exatamente aqui que a história começa a ficar interessante. Aquela tranquilidade inicial começa a desfazer-se, pouco a pouco, e dá lugar a uma sensação, sabe, aquela sensação subtil, mas que não vai embora, de que alguma coisa está muito, muito errada. E o filme é absolutamente genial na forma como constrói esta tensão. Esqueçam as explosões, aqui são os pormenores que contam. São olhares que duram um segundo a mais do que deviam. São rostos familiares que aparecem em lugares inesperados. São aqueles silêncios. Silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra. O mundo deles está a começar a desfocar-se nas bordas, a perder a nitidez. E essa ambiguidade toda é de propósito, claro. O realizador recusa-se a dar respostas fáceis. A ideia é mesmo forçar quem está a assistir a partilhar da incerteza, do desconforto do protagonista. E quando damos por nós, também já estamos a questionar o que é real e o que não é. Esta comparação mostra a fratura de uma forma perfeita. A mente racional, que funcionava como uma engrenagem, dá lugar a um instinto de sobrevivência quase primitivo. A confiança desaparece e no lugar dela fica uma suspeita profunda. A comunicação aberta transforma-se num silêncio cada vez maior. O homem que conhecemos no início, ele simplesmente desapareceu. A questão é, o que é que ficou no lugar dele? E é neste ponto que o verdadeiro horror se instala, porque o perigo já não vem de fora. A própria mente do protagonista torna-se na sua prisão, e o filme usa todas as ferramentas de cinema possíveis para nos fazer sentir as grades invisíveis dessa cela psicológica. É fascinante reparar como o realizador usa o vazio. Aqueles espaços amplos, silenciosos, nada disso é por acaso. Eles são um espelho do abismo que está a crescer dentro do protagonista. O silêncio que se ouve no ecrã é, na verdade, o som da solidão dele. E esta citação resume o paradoxo que é a vida dele naquele momento. Ele está no meio de pessoas, rodeado por elas, mas está completamente sozinho. É como se ele se tornasse um fantasma na sua própria vida. O corpo está ali, presente, mas o espírito já se foi há muito tempo. E a câmara é muito inteligente porque presta atenção a estes pequenos detalhes. Os passos que antes eram firmes, agora são pesados, arrastados. O olhar, que era aberto, agora é tenso, desconfiado. O corpo não mente. Ele está literalmente a carregar o peso de uma guerra interna. E cada músculo tenso, cada passo hesitante, tudo isso conta essa história. Ok, então toda esta tensão que foi acumulando leva-nos a este momento. Mas, um aviso, se está à espera de uma grande explosão, de uma cena de ação, a surpresa vai ser grande. O clima que se deu agente secreto não é um estrondo, é um silêncio. Um silêncio ensurdecedor. É um colapso que acontece por dentro. E é de propósito que o filme abranda o ritmo aqui. É para desafiar as nossas expectativas. Em vez de uma perseguição de carros, o que temos é um olhar no espelho. Em vez de um tiroteio, o que temos é o som, quase que se consegue ouvir o som de uma mente a partir-se. Porque a verdadeira ação neste filme é sempre interna. E aqui está, o clímax. É um momento de uma clareza
devastadora. Ele percebe que nunca esteve a controlar nada, pelo contrário, ele era o fantoche. E cada escolha, cada passo que deu, só o prendeu mais nos fios. E agora os fios rebentaram. Então, no final de tudo isto, qual é o prémio? Pois não há nenhum. Não existe vitória aqui. Só existem consequências. A missão, essa sim acaba. Mas a guerra lá dentro, essa não. O filme deixa bem claro que há cicatrizes, especialmente as que estão por dentro, que na verdade nunca desaparecem. No final de contas, quando olhamos para trás, para a jornada toda, percebemos uma coisa. A história nunca foi realmente sobre espionagem. Foi sempre sobre o custo. O custo invisível das nossas escolhas. Sobre aquelas partes de nós que vamos sacrificando pelo caminho, muitas vezes sem sequer dar por isso. E esta é talvez a grande mensagem do filme. O verdadeiro conflito não é entre heróis e vilões. É a batalha silenciosa que acontece dentro de cada um de nós quando estamos sob pressão. É uma transformação que, ironicamente, muitas vezes acontece à vista de todos, mas que ninguém consegue ver. E é assim que ficamos a pensar no efeito dominó que foi a vida dele. Cada escolha a levar à seguinte, numa cadeia que parece inevitável. E a pergunta que o filme deixa a pairar no ar é esta. Em algum momento, ele teve mesmo uma escolha? Ou será que, a partir do momento em que deu o primeiro passo, o final já estava traçado? É uma pergunta que fica connosco a ecoar, muito depois de as luzes se acenderem. Deixa tua visão nos comentários, quero muito saber o que você achou dessa história.